Deus passou um período aí de aproximadamente 400 anos sem estar falando com o povo de Israel. E ele estava preparando o Messias para vir. Amém? Você cantou agora há pouco, quando Deus fica em silêncio, porque Ele está trabalhando. Na verdade, Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A obra redentora, Cristo fez a obra de salvação, está firmada em Jesus. E a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus está sempre interessado, como Pai, em fazer algo pelos seus filhos. E Deus fez e faz e fará, porque Ele é Deus ontem, hoje e sempre. Deus não mudou, Deus não muda. E se Deus nos permitir nesta noite, dentro daquilo que Deus, que o Espírito Santo falou no nosso coração, eu gostaria de estar orando também com os irmãos nesta noite. Mas a palavra do Senhor nesta noite, ela é bem simples, como o Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho, ele não tem nada complicado. Se Deus quiser complicar as coisas para nós, Ele complica mesmo e nós não entendemos nada. Assim como Deus confundiu a língua quando o pessoal estava construindo aquela torre, pensando que iriam chegar nos céus. Deus confundiu a linguagem e ninguém entendia mais nada que o outro falava. Mas quando se trata do Evangelho do Reino de Deus, Deus não confundiu e nem confunde ninguém. O Evangelho é muito claro, é muito simples, para que nós possamos, como filhos de Deus, entender o que Deus tem planejado para nós. Porque se o filho não entender a orientação do pai, ele nunca vai viver uma vida de obediência ao seu pai. Por isso o Evangelho não confunde. Ele esclarece, Ele revela o que Deus quer com cada um de nós. Amém? Amém. Quantos aí são filhos de Deus? Amém. Glória a Deus. E a palavra nessa noite é sobre a nossa fé. O que é que diz lá em Hebreus 11, verso 1? O que diz lá em Hebreus 11 primeiro? Firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza, a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, quando se trata do Evangelho, quando se trata de Jesus, quando se trata da salvação, é necessário crer. Você precisa acreditar, eu preciso acreditar. Porque se nós não crermos, não tem como fazer mais nada. Não tem como fazer mais nada se não crermos. É necessário crer.
Então, quando se trata do Evangelho, quando se trata da Igreja de Cristo, quando se trata de Jesus como Senhor e Salvador, estamos falando de fé, porque você acredita nisso, mas tem outros que não acreditam. Você crê nisso, mas tem gente que não crê. Agora, a nossa fé precisa ser firme. Nós precisamos ter convicção de que cremos em Jesus, de que cremos no Senhor, cremos em Deus, como a Bíblia nos ensina. Não tem outra forma de conhecermos Deus a não ser pela sua palavra, aquilo que Ele se revelou a nós pela sua palavra. Não tem como você buscar Deus em outro lugar, de outra forma, crer em Deus através de outra palavra, de outro livro, de outra informação. Não tem. Então, em primeiro lugar, você precisa acreditar, crer na Bíblia. Não precisa acreditar em homens. Acredite na palavra de Deus, acredite na Bíblia, creia na Bíblia. Porque muitos homens têm decepcionado muitas pessoas. Tem muitos crentes hoje decepcionados com a igreja, decepcionados com o Evangelho, decepcionados com a Bíblia, por causa de outros homens, por causa de atitudes fundamentadas não nos princípios e valores da palavra de Deus, mas naquilo que contraria tudo isso. Mas nesta noite o Espírito Santo do Senhor está falando no teu coração para você acreditar em Deus, para você acreditar em Jesus, para você crer na sua palavra. Porque como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Homens passam, as suas filosofias, tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. Então nós precisamos crer em Jesus, crer na sua palavra. Medite na palavra de Deus e acredite nela. Porque uma vez que você está firmado e fundamentado na palavra de Deus, qualquer coisa que pregarem o contrário, você vai dizer: não, eu vou ficar com aquilo que o Espírito Santo me revelou na sua palavra. O que precisa tocar o teu coração é a palavra de Deus. Não é um cenário, não é um templo bonito, não são as suas organizações, a ideologia, projetos de alguém, de um pastor, de um ser humano, não é nada dessas coisas. Você precisa firmar na palavra de Deus, porque todas as coisas físicas e terrenas, elas passarão um dia, mas aquilo que a palavra te revelar, ficará, perdurará no teu coração e te levará para o céu. Abre lá nas cartas de João. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé em Jesus. Porque se você não tiver fé em Jesus, você não vai ter fé em mais nada, em mais ninguém que possa resolver ou fazer alguma coisa por você no contexto de salvação. Primeira João 5 fala da fé que vence o mundo. As cartas de João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. As 3 cartas.
1ª, 2ª, 3ª João. Depois Judas e, por fim, Apocalipse. Primeira carta de João, no capítulo 5, verso 1. Aleluia, Jesus. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mais uma vez, crer. Você precisa crer. Quantos aqui creem que Jesus é o Cristo? Então você é nascido de Deus. Amém? Então você precisa se firmar nisso. Você precisa se apegar nessa palavra de Deus para você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Repete comigo, por favor. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E aí vem uma parte interessante, que como filhos de Deus e como irmãos, como igreja de Cristo, João escreve dizendo: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Todo aquele que ama ao que o gerou. Quem é que gerou? Quem gera os filhos? São os pais. Nesse contexto espiritual, quem é o pai que gerou os seus filhos? Deus. Se você ama a Deus, você ama aquele que é gerado de Deus. Amém? E quem é que é gerado de Deus aqui? Glória a Deus. Então você precisa amar aquele que é gerado de Deus, que é o seu irmão. Porque se você ama a Deus que o gerou, esse amor se revela no Filho, aquele que é gerado do Pai, que é seu irmão. Então vamos continuar para você entender essa fé que vence o mundo. Versículo 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Você tem certeza do seu amor para com os filhos de Deus? Sim ou não? Está muito fraquinho, né? Você não tem certeza. É uma pena. Mas eu vou repetir. Você tem certeza do seu amor pelos filhos de Deus? Sim. Amém. Porque o seu amor a Deus é revelado no seu amor pelos filhos que é gerado do Pai, que são os nossos irmãos. Em outro texto, João escreve dizendo que se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos, nós somos mentirosos. E Deus não está em nós, a verdade não está em nós, porque Ele é a verdade. Vamos continuar. Neles conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. João faz um complemento interessante. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Jesus deixou um exemplo de vida a ser seguido como filho de Deus e como filhos de Jesus que somos. Porque espiritualmente falando, nós somos gerados em Cristo. Ele deixou exemplos, deixou uma prática, e nós precisamos aprender isso e viver isso
dia após dia na nossa vida, porque como filhos de Deus, nós somos obedientes à voz do nosso Pai. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. Amém, irmãos? Nós somos filhos, não somos bastardos. E como filhos, nós obedecemos os ensinamentos ou os mandamentos do nosso Pai. Aleluia! E como é que está a nossa vida como filhos de Deus, seguindo ou vivendo os ensinamentos de Jesus para nós? Como estamos diante desse contexto de obediência e de vida prática diante do Senhor? Versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. No Evangelho de João, Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que acontece? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Às vezes nós invertemos a ordem e nós gostaríamos, às vezes queremos que tudo seja feito conforme nós pedimos a Deus, mas a palavra do Senhor não está em nós e nós não estamos na palavra de Deus. O que vale para nós é Jesus em nós, e Jesus em nós nos leva a uma prática de vida diferente daquela que nós vivíamos antes de sermos gerados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque o Evangelho é uma transformação da nossa mente. O maior tesouro que o homem e a mulher, o ser humano pode ter, é encontrar a verdade, é encontrar Jesus, é se deparar com Jesus. Porque na maioria das vezes, ou quase todas elas, a pobreza do homem não está em falta de bens, mas é não pensar naquilo que ele pode fazer para melhorar a sua vida. Porque aquele que para e começa a pensar, alguma coisa ele acha para fazer e vai começar a gerar alguma coisa para ele. O homem, ele tem pobreza de espírito, mas Jesus veio para os pobres de espírito, exatamente para mudar a mentalidade e não ser mais dependente de coisas e nem de pessoas, mas sim da vontade do Pai. O Evangelho vem e transforma a nossa vida, a sua vida, e você passa a ver as coisas de forma diferente. Aquilo que você valorizava antes, você diz: isso não tem muita importância, mas isso aqui para mim agora é importante. Eu era dependente disso, agora não dependo mais disso. A minha vida agora depende de Cristo. O Evangelho muda a sua perspectiva de vida, os seus valores. Aleluias. E esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Os mandamentos de Jesus não são pesados. O jugo de Jesus não é pesado. O fardo de Jesus não é pesado. Amém, irmãos? Exatamente para que você possa caminhar, porque alguém com jugo pesado sobre ele, ele não consegue caminhar. Jesus vem e arranca aquele fardo, aquele peso e coloca algo bem suave para você caminhar, para você andar, para você viver, e viver sorrindo. Amém? Viver e
viver sorrindo, viver e viver bem, porque a sua mente vai estar tranquila diante da obediência à voz do Pai, e com o fardo e o jugo suave você possa caminhar e levar coisa. Isso é o que o Evangelho faz na vida do ser humano quando ele entende esse negócio. Como diz Jesus lá em Mateus 28, se não me falha a memória, no verso 11, não é isso que diz lá? Vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então diz assim: você está oprimido, está sobrecarregado, está cansado, vem a mim. Vem a mim que eu vou aliviar esse fardo de você. Vou tirar esse peso de sobre a sua vida. Vou limpar a sua alma. E vou te dar uma mentalidade nova. E você vai poder caminhar e viver feliz. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a salvação que nós temos em Cristo. Amém? Essa é a salvação. Jesus nos salva. Estamos presos, acorrentados, sufocados, sobrecarregados. Jesus vem e nos salva de tudo isso e nos coloca livres para servir ao Senhor. Aleluias! Porque todo que é nascido de Deus vence o... Eu perguntei aqui quem é filho de Deus. Você disse que é filho de Deus. Você é nascido de Deus. Então você precisa vencer o mundo. Você deixou de dar glória a Deus. Glória a Deus. Você vai vencer o mundo. Glória a Deus. Amém. Amém. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Como Paulo escreve dizendo: em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo você supera, em Cristo você vence, em Cristo você chegará nos céus. Por isso nós começamos dizendo que nós precisamos crer em Jesus. Precisamos crer em Deus, precisamos crer na sua palavra. Porque a palavra de Deus nos leva para Cristo, e Cristo nos leva ao Pai. Amém? Amém? A palavra de Deus te leva para Cristo, e Cristo te leva para o Pai. E por isso que Jesus disse: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei. E todos aqueles que são meus, Jesus disse que é o Pai que me deu. Aleluias! Glória a Deus! Então você é para ser uma pessoa mais feliz da terra. Andar sorrindo por aí. Você já viu alguém andando pela rua sorrindo? Hã? Já viu? Não é legal? E esse negócio é até contagiante, o sorriso. Não é verdade? Você chega num lugar todo sorridente, né? Feliz da vida, e conversa e tal. E aí, se tiver alguns lá meio de cabisbaixo, ele começa a olhar para você. Daí a pouco ele está feliz igual você. Ele não sabe por quê, mas ele sabe. Você, como igreja de Jesus, é para ser essa pessoa mais feliz da terra. Ah, pastor, mas tem tanta coisa, tem tanto problema. É meu filho, é meu esposo, é minha esposa.
Então pede para Jesus tirar tudo isso de você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, você ficar sozinho no mundo. Aí não tem problema, você vai ficar sorridente. É o meu trabalho, pede para Deus tirar o seu trabalho. Eu tiro esse trabalho da minha vida, não quero mais dinheiro não, esse negócio está mexendo para cima. É a minha empresa, vou orar para Jesus tirar a sua empresa. Senhor, tira a empresa dessa pessoa, tira tudo. Mas porque se as coisas, as pessoas, tudo que te serve é que te aborrece, então pede para Deus tirar tudo, você fica só. Quem sabe você pode sorrir e ser grato a Deus. Mas eu acho que não precisa isso acontecer. Precisa? Porque você é feliz com Jesus. Amém? Você é feliz com Jesus. Tem pai e mãe que acham que o filho é problema. Pede para Deus levá-lo. Pastor, meu problema na minha vida que me deixa triste é meu filho ou minha filha. Senhor, leva o filho dele, leva o filho dela. Prepara ele, leva. E daí o pai e a mãe vão ficar felizes. Todo problema que tem diante de você, você precisa entender que maior é Deus sobre a sua vida. Aleluia! Davi, você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a fé que vence o mundo. Está entendendo? Amém? Amém. Aí você se dobra diante das coisas, se dobra diante das circunstâncias, se curva diante dos problemas. Mas não existe problema, o problema está do ponto de vista, do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista, o problema está do seu ponto de vista. Ah, pastor, mas como assim? Porque aquilo que é problema para você é solução para o outro. Tem coisa que para você é um problemão, o outro chega e fala assim, mas isso aí não é nada não, isso aí dá para fazer assim, assim, fica resolvido. E você estava se matando diante daquele negócio. Quando você entende que Deus está com você, que você é filho de Deus, e que em Cristo você é mais que vencedor, irmãos, não existe mais problemas, porque a solução chegou. Era problema quando você não conhecia Jesus, agora a solução, o problema acabou. Circunstâncias, adversidade, claro que tem essas coisas, tem, mas tudo isso é para nos aproximar de Jesus. Amém? Amém. Tudo isso é para te aproximar de Jesus. Aí você chora diante do Senhor, Senhor, o negócio é complicado, é difícil. Aí você vai, ora, busca o Senhor, medita do Senhor e se aproxima de Deus. Daí Deus entra com a ação, entra com a provisão e as coisas acontecem. Daí você está louvando ao Senhor e glorificando a Deus. Daqui a pouco vem outra situação e você busca a Deus. Irmãos, tudo tem um propósito na sua vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Olha, eu venci o mundo. Ou no contexto de que ele venceu e você vai vencer também, ou que ele já venceu mesmo por você e você está colocando dificuldade. Por isso você cantou um cântico agora há pouco, né? Como é que o cântico diz? A letra dele? Hã? Então louve. Eu não sei a letra dele direito. Daqui está sorrindo louve, está chorando louve, está de pé louve, está caído louve, está, como é que é? Está chorando louve, precisando louve, está sofrendo louve, não importa louve. Poderia ter mais umas coisas de louve aí. Tem pouco louve aí. Porque
Porque a nossa vida tem que ser uma vida de louvor e gratidão a Deus. Não pensando no que Ele pode fazer por mim na hora da dificuldade, mas é entendendo o que Ele fez por mim na eternidade. Amém? Porque se você não entender a proposta do Evangelho, o que Jesus fez, a conquista de Jesus por você e por mim, você vai continuar com a mesma visão antiga. E esta, versículo 4, a parte B. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então olha para o teu irmão, dá uma mexida com ele e fala: a sua fé vence o mundo. No capítulo 2, versículo 16, João diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo com as suas concupiscências passarão, mas a sua fé vencerá o mundo e você subirá com Cristo para a eternidade. Essa é a fé que vence o mundo, ou a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é? Versículo 5. O que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Aí muitos crentes, eu creio ser Jesus, o Filho de Deus. Eu também creio ser Jesus, o Filho de Deus. E não está conseguindo superar suas adversidades. João está dizendo que aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vence o mundo. Eu gostaria que você colocasse o pé nessa mão. Você consegue colocar a letra daquele cântico? Alguém me ajuda com o violão? Pedicial aqui, por favor. Seu vocal também deve ajudar, instrumental. Fala para o teu irmão assim: olha, segura na mão de Deus e vai. Na verdade, deixa Deus segurar a sua mão. Vamos cantar esse cântico nesta noite? Você canta como uma fala profética sobre a sua vida, ou sobre a vida do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, sua esposa, filho. Mas cante louvando ao Senhor e profetizando. Amém? Você conhece esse cântico? Então me ajuda. Eu preciso olhar também a letra. Lá.
quiser.